Perceba uma coisa, você conhece o estado de São Paulo? Se não conhece, imagina que o interior é muito rico e repleto de cidades. Eu sou fã do interior de São Paulo, já falei isso mais de uma vez, cidades muito bem estruturadas. Só que esses 600 e tantos municípios, dentre eles, tem vários municípios de médio e grande porte, né? Se eu fizer uma lista aqui rapidinho, você vai Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, Marília, Bauru, Ourinhos, Presidente Prudente. Eu não paro mais de falar cidades, Botucatu, São Carlos, desculpa as cidades que eu não falei, Limeira, mas tem tantas, você vai falando sem pensar. São cidades muito bem estruturadas, perceberam? Repara um outro detalhe, muitas dessas cidades têm menos de 100 anos, ou cento e poucos anos, isso na história é muito pouco. A primeira hospedaria criada pelo governo estadual foi instalada em dezembro de 1878, na casa onde funcionou a sede do então Núcleo Colonial de Santana, fundada em 1877, em área que atualmente faz parte do bairro de Santana, zona norte da capital. A hospedaria de Santana foi desativada em junho de 1980 e o prédio foi demolido em 1915. A hospedaria, de dimensões pequenas, era constituída de uma casa de 2 pavimentos, em construção de taipa, com vários compartimentos e uma pequena cozinha. A hospedaria de Santana foi a primeira tentativa de sistematizar e racionalizar os serviços de recepção, hospedagem e encaminhamento dos imigrantes que para cá afluíam. Em 1881, a Lei nº 36, de 21 de fevereiro, autorizava o governo da província a construir um novo estabelecimento para os imigrantes. Surgia a segunda hospedaria de imigrantes na cidade, a Hospedaria do Bom Retiro. Sua construção foi concluída em 1882, com capacidade para 500 imigrantes. Em 1886, iniciou-se também a construção do grandioso prédio da Hospedaria dos Imigrantes, no bairro do Brás, onde hoje se encontra o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O empreendimento contou com o patrocínio da Sociedade Protetora da Imigração, formada por grandes cafeicultores. O prédio foi inaugurado em 1887. Lembrando que aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, já se tem a introdução de imigrantes desde a década de 40. 50 anos antes da abolição já tinha a introdução de imigrantes no interior paulista. Então, pessoal, reparem que, retomando um pouco essa ideia de como vai se formando um complexo, eu estou chamando de complexo de ciência e tecnologia que vai se formando para subsidiar a produção de café inicialmente e depois do café dos diversos outros produtos agrícolas, né, que foram resultados aí da própria desenvolvimento desse campo. Então vamos lá, você pega, olha que interessante, você pega em 1887 foi criado o Instituto Agronômico de Campinas, certo? Um pouquinho antes, 1886, você tem a Comissão Geológica e Geográfica do Estado de São Paulo, que foi criada. Ela foi criada, entre outras coisas, para trabalha com a parte de geologia e geografia, para medição de terras e conhecer as terras a oeste. Lembra que o café está indo para oeste na segunda metade do século XIX. Num primeiro momento, para conhecer as terras mais produtivas, né, mais aptas à produção agrícola, à produção de café, mas também entender que o território paulista, naquela ocasião, estava vazio, não tinha quase cidades. Se você traçar um meridiano imaginário, aí no meio, mais ou menos passando pelo meio do território de São Paulo, se você pegar a oeste, tem mapas mostrando isso. Não tem quase cidade nenhuma, não aparece cidade. As que tem, e são poucas, estão a leste, né? A capital, Santos, São Vicente, região de Campinas, Itu, Vale do Paraíba, as regiões mais antigas, Piracicaba, né? A expansão do café pelo interior paulista promoveu grande desenvolvimento territorial, com o surgimento de cidades, a ferrovia, a chegada dos imigrantes. Em
um fabuloso complexo de ciência e tecnologia, materializado com a criação de institutos como a Comissão Geográfica e Geológica do Estado, o Agronômico de Campinas e outros tantos, favoreceu esse desenvolvimento espetacular do território de São Paulo. As hospedarias de imigrantes constituem um importante capítulo nessa história. A hospedaria dos imigrantes poderia representar aqui a preocupação com a mão de obra, então o trabalho. Você pega aqui a Comissão Geológica e Geográfica para estudar a terra, que é outro fator de produção. Então, trabalho, a terra, e o agronômico, podemos dizer que ele simboliza aí a preocupação com a ciência, que em suma traz a ideia de capital, que é envolvido nisso. Então, terra, capital, trabalho. Essa estrutura se materializa na criação de entidades, ainda que não tenha sido pensado assim, ou que não tenha sido um planejamento que gerou isso. A gente lendo, né, vendo, olhando para trás, enxergando o que acontece, a gente consegue fazer essa relação, né? O tripé de são fatores de produção de toda a indústria. A mão de obra tem que ter, né? Se constrói a hospedaria dos imigrantes, não é à toa. A terra, que é um fator de produção importante, especialmente para esse tipo de produção que a gente está conversando, e naquela época, né, século XIX, e o conhecimento científico e o capital envolvido, a criação de novas técnicas e ciência, enfim, em cima disso. Não é à toa que isso acontece, certo?